A TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação eu e o Carlos Gama entrando em suas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita, o programa Enfoque Espírita, para que todos nós possamos ir em direção ao nosso mestre e governador Jesus. E é exibido esse programa aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e também às quintas-feiras às 0h30. E agora uns itens. Nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. Pode ser assistido também pelo Facebook. Só vocês digitarem lá em cima da página TV Correio da Manhã. E também pelo Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação deste canal, TV Correio da Manhã, canal 16, aqui em Petrópolis, é veiculado também em outras cidades do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. E nós temos aqui ao nosso lado o nosso amigo e professor, muito embora ele não goste de chamar de professor, Carlos Gama. As suas recomendações iniciais, Gama. Pois não, Vecmir, tudo bem contigo, né? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Na verdade, não é que eu não goste, eu não me sinto com qualidades para me declarar professor, uma pessoa que conhece tanto a doutrina espírita quanto eu conheço e quanto ele conhece. Ou seja, eu tenho certeza de que o conhecimento básico eu tenho bem feito, mas aquelas riquezas de médiums, às vezes excepcionais, que vinham com determinadas qualidades, e ainda continua a vir, né? Sim. Então eles fazem as perguntas e muitas vezes com trechos da doutrina espírita que podem dar dúvida quando não bem estudados. Exatamente, interessante. Então, pessoal, nós vamos fazer a nossa leitura hoje, Palavras de Vida Eterna, tá certo? Vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, capítulo 76 deste livro. Socorramos, abre aspas, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós, fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Repita, por favor, para os nossos telespectadores, o nome do livro. Isso, Palavras de Vida Eterna, vindo de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós encontramos essa passagem que eu acabei de ler na Bíblia, Mateus, capítulo 7, versículo 2. Emmanuel discorre da seguinte forma: de certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa. Amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e
incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos no campo dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação de serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvemo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução e, segundo a assertiva do nosso Mestre Divino, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Isso fala especificamente, gente, das conversas inapropriadas contra terceiros. Se não tem que falar coisas boas, fecha a boca. Não há necessidade de você falar coisas horríveis contra as pessoas. Às vezes a pessoa está precisando de ajuda, você empresta seu ouvido. É o que ela precisa naquele momento. Agora, quando ela lhe diz alguma coisa, não caia com recriminações. Auxilia. Vai dar tudo certo, vai passar. Aliás, Chico falava isso muito. Não é? Vai passar. São só atribulações do momento. Mas nós devemos sempre, para que não venhamos a cair nesses intervalos negativos, de bons pensamentos, boas atitudes, o bem falar. Então, gente, nós estamos falando sobre obsessão e desobsessão, né? Então, nós estamos aqui, vamos lá no livro dos Espíritos, no capítulo 478. Sim, pode falar. 478. Vamos lá, deixa eu abrir certinho aqui, que é exatamente o capítulo 4º da segunda parte, tá certo? E o título é Possessos. Muito bem. Olha o que diz a pergunta 478. Pessoas... Capítulo 9, né? Como? Capítulo 9. Capítulo 9, isso. Tá. É isso. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Olha a resposta, gente. Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar às sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo, em vendo que nada consegue, afastam-se. Olha, como o que nós acabamos de ler, socorramos, é exatamente isso. É sobre obsessão. A pessoa está naquela situação, você ajudando,
aquele que está interferindo negativa com o próximo, ele vê que o padrão vibratório é elevado, então ele não consegue interferir negativamente e se afasta. É importante que as pessoas conheçam as perguntas 473 em diante de O Livro dos Espíritos. Exato. Porque fala diretamente de possessos. Então, há casos que acontece de possessão momentânea. Sim. Que às vezes tem que ser cortada. Mas isso não quer dizer que isso seja uma qualidade. Pelo contrário, é uma obsessão que o espírito se submete e aí, então, por intermédio dele, mas sem que ele o queira, a possessão se manifesta. Exatamente. Por que acontece isso, gente? Porque nós descemos o nosso padrão vibratório ao nível do obsessor. Perfeito. E aí o que acontece? Você tem que fazer exatamente ao contrário. Não é menosprezar o obsessor. Não. Ele precisa de ajuda. Você pode ir na pergunta 473 do Livro do Espírito, vai tomar para você, meu caro telespectador, acostumar-se a ver se você está insistindo com alguém que está apresentando particularidades mediúnicas, provavelmente mediúnicas, vai para a pergunta 473 que você encontra a resposta na hora. Exato. Olha lá. 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Olha a resposta. A primeira frase é a importante. O espírito não entra em um outro corpo como entras numa casa. Então ele fica do lado do indivíduo. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. É o problema do padrão vibratório. Mas se você tem bons pensamentos, o que acontece? Ele não consegue introduzir coisas ruins através do pensamento. Continuando. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria que se acha revestido. Chama-se livre-arbítrio. Se você quiser, ele pode ser o seu obsessor por um tempo. Vamos lá. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Não tem como. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até ao termo fixado para a sua existência material. Isso se ele assim o permitiu encarnado. Aí fica. Mas chega uma hora que você, encarnado, desperta e começa automaticamente a ter um padrão de pensamento evoluído e afasta aquele obsessor. Isso é aprendizado, gente. Literalmente. Eu creio que a pergunta 474, se você fizer ela completa, você mesmo pode fazer a resposta, porque é muito perfeita. Perfeito. Você acabou de explicar isso. Isso. 474, gente, olha, desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Atenção, eu vou pedir para interromper, por favor. Frisa bem isso, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Isso não acontece. Isso. Pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo se achar subjugada ou obsediada ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada. Olha a resposta, gente.
sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofra o consinta. É o livre-arbítrio. O encarnado permite que o obsessor continue obsediando, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos. Você veja bem, gente, então existe o livre-arbítrio aí e a sua fraqueza, o seu padrão vibratório está quase no nível do obsessor. Temos que trabalhar para isso. Trabalhar como? Bons pensamentos, leituras edificantes. Olha, a doutrina espírita deve ter para mais de 4.000 livros nos ensinando tudo que Jesus nos trouxe, não é isso, Gama? Exatamente. Lembrando que o Pentateuco, escrito por Kardec, é a base de tudo. Tudo. É lógico que veio Chico depois nos mostrando o quê? O mundo espiritual como é. Mas para aí, não. Daí a importância da prece. Porque se você se policia vigiando a sua mente, você não dá espaço para a obsessão atuar. Exatamente. Quer dizer, ok? Então a gente vê, gente, aqui tem uma outra situação que eu só vou falar en passant, tá certo? Coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Existe uma possibilidade. Veja bem, quando existe os irmãos, eu não sei falar a palavra chifófagos. Aí sim, nesse caso, são dois espíritos em um corpo só, mas o que manda são as mentes, não é isso, Gama? Eles estão, nesse caso, disputando o domínio do obsidiado, da mente do obsidiado. Então eles estão... Um não quer soltar, não dá esforço para sair, não tem evolução moral para isso. Então, se outros dois espíritos, um encarnado ou outro não encarnado, por exemplo, então estão lutando pela mesma mente. Aquele que for fraco, moralmente falando, ou que foi correr ao lado errado, pode ser motivo de Mas lembrando, gente, subjugação. Que isso foi uma imposição, porque a gente não sabe qual é a história daqueles dois espíritos para eles estarem ali. Às vezes já vieram se matando em várias outras reencarnações, e aí vem o quê? Agora vocês vão estar juntos, para vocês se unirem, para que pare com essa situação. Mas antes de continuar, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Tá mas é importante esclarecer isso, viu? Nós estamos numa casa espírita, ou pelo menos numa comunicação espírita. É importante dizer que, dependendo da influência total, a subjugação pode ser muito forte. Muito forte. E a entender, então, como é que ela funciona. Isso tudo fica esclarecido na pergunta 478. 478. Então, pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história.
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando sobre obsessão, obsessores, mas o importante é que na obsessão existem 3 estágios, gente, que é a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Aqui nós estamos na obsessão simples. É como se fosse um extremo. A simples, a conjugada e ao final, conjugada a subjugação até o final. A fascinação. Essa é a mais Isso. grave. Essa é a mais grave. Que colabora com a influência daquele que está sendo subjugado também. Exatamente. Então, a 475, vamos lá, gente, olha. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme, o quê? É o livre-arbítrio, É o não é livre-arbítrio. isso? Deixou-se subjugado, aí está ferrado mesmo. Não é isso? E às vezes vai produzir situações de vexame, de vergonha, depois de autopunição, porque não tem jeito. Exatamente. Até voltar às condições anteriores, com equilíbrio, vai sofrer bastante para se recuperar. Então, gente, mas aí, com todas essas situações que para nós vemos que é negativa, existe uma coisa, a misericórdia divina. Ninguém fica obsidiando o outro eternamente. Porque sempre tem espíritos protetores que ajudam os encarnados e também aos desencarnados, aqueles que são obsessores. Claro! Aliás, Jesus disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Claro! Imagine se o inferno tivesse poder total. Não, não tem. Não tem. Deus não permite isso. Mas ele deleta condições em que os bons espíritos têm maior influência. Possa chegar lá. Exato. E a gente vê inúmeros casos aí, naquela série de André Luiz com Chico Xavier, as caravanas que se formavam no plano espiritual para ajudar aqueles em zonas inferiores. Claro, é um trabalho árduo, mas gratificante para ambos, tanto aqueles que estão ajudando, tanto para aqueles que estão sendo ajudados. Claro. Não é isso? Então, gente, vamos lá. Olha, Isso está explicando, portanto, não é subjugação, isso é fascinação. A subjugação anda rodando em volta. Sim, sim, sim. Tá? Até achar uma brecha. Brecha desse outro que também está colaborando, entra uma brecha, aí entra, o cara vai fazer besteira, mas não é eterna. Pois é. E se chegar ali um espírito superior que compreende, imediatamente afasta aquele obsessor. Exato. Então, aí vamos entrar numa outra situação linda. Qual é? O que a doutrina nos pede? Que evoluamos pela inteligência, pelo conhecimento e também pela moral. Não é isso, Gama? É por isso que a terceira parte de O Livro dos Espíritos, a partir, portanto, da terceira parte, então são 5 partes. 4 partes. Não, são 5 partes, normal o livro todo. Mas a última parte é só para encerrar. Então, a partir daquela parte ali, então você tem uma situação bem clara, bem definida do que é. Portanto, é importantíssimo não apenas você ser espírita, porque vai ao centro. Isso acontece com muitas religiões. Sim. Mas a doutrina espírita insiste exaustivamente para que a gente mergulhe no estudo. Sim. Para reconhecer quando nós estamos sendo obsidiados ou quando nós estamos sendo, digamos, molestados, mas sem a força suficiente para nos prejudicar. Exato. Mesmo assim, já estamos sendo obsidiados. E até meio escondido, e o outro não está percebendo. Exato. Então, o funcionamento, o conhecimento,
a doutrina espírita tem essa característica: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Sem isso não dá. Exato. E essa verdade não se porque o pastor falou, porque o sacerdote falou, isso não resolve. Porque o médium falou no centro, isso é bobagem. Tem que dizer o seguinte: o que está verdade é o livro dos Espíritos. Ele que está, porque essa definição ele tenta nas perguntas 473 em diante, para chegar à verdade do que é um processo. Exatamente. Então você vê a gente que eles deixam o processo falar bobagem pela rua, sair falando, está num estado avançado. Mas ninguém está cutucando a razão dele. Exato. Ele deixou passar. Então é importante entender. Exato. Por isso a expressão da doutrina espírita é verdadeira: conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. e a verdade vos libertará. Tem que ser, Exato. senão não vai. Então nós vemos, gente, que esse capítulo que nós estamos falando sobre obsessão implica exatamente em conhecimento e moralidade. Porque se você tiver a moral alta e o conhecimento também, a espiritualidade negativa não consegue chegar perto de você. Porque o padrão é diferenciado entre os dois. Tá certo? Então vamos lá. 476, Gama. Podemos O que você quer fazê-la? dizer? A 475 é mais importante e é bem pequena, é uma frase só. Isso. Você mata ela. Pode alguém, por si mesmo, afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? O difícil vai ser eu conseguir a pessoa que o queira. Ah, Ele sim. tem que ter consciência disso. Exato. Por isso é perfeito. importante entender: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade, você tem que estar permanentemente se policiando para que você não entre em diálogo com seus inimigos. Perfeito. E se você se deixar, então, subjugar por uma obsessão que vem contra você no mundo espiritual, se você se deixa, aí você vai falar besteira. E fala Porque mesmo, você né? perde o urso da razão, Exato. a Perfeito. capacidade de raciocínio e de tirar bons entendimentos. Exato. Então a resposta é: sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então, desde que ele queira, mas se ele nem sabe o que é isso, se não estudou, daí a expressão tão batida do livro dos Espíritos que a gente fica até cansado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o espiritismo, é a verdade. A verdade. Perfeito. Dentro da doutrina espírita há coisas que não são para esse fim, mas quando tem que seguir. Perfeito. Vamos lá. Daí que você tem, por exemplo, como você pode falar também, tá? Da pergunta 476, que ela vai falar sobre uma forma de subjugação muito comum, que é a fascinação. A fascinação. Tenta esclarecer, dá uma luzinha sobre isso. Então vamos lá, vamos ler e vamos entender. 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a percebeu? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Quer dizer, vamos lá. Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. É maravilhoso, gente. É literalmente, se você é uma pessoa de bem, a espiritualidade está lhe envolvendo. Se você é um espírito ainda inferior, outros inferiores estão ali junto daquele. Continuando. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado, não lhe prestar o seu concurso.
Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro o coração, nenhuma influência exercerá. Claro, porque ele é uma pessoa de bem. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Então nós vemos como a misericórdia divina nos ajuda. Isso é comum né, acontecer, só citando para os nossos amigos telespectadores, assistir incontáveis reuniões de desobsessão. Então você vê a cristianização, a transformação em espíritos do bem, de espíritos desencarnados que estavam fazendo mal até às vezes inconscientemente. Sim. Estavam obsidiando alguém. Para ele a posição estava acomodada, mas depois de muito sofrimento no mundo espiritual. Então, se esse espírito tem consciência, apela para Jesus, ele vai receber a ajuda, dependendo do que a mente dele disser. Conhecereis a verdade e a verdade se vos libertará. Exato. Agora, se você não luta por ela, ela pode te dominar, sim. Então, muitas vezes, espíritos fazem coisas horríveis, mas na hora não foram eles. Embora ele também vá ser punido por isso. Mas outros também o serão junto com ele. É interessante, Gama. Veja bem, me lembrei agora de uma passagem do Evangelho em que havia um garoto, né, obsediado, e o pai chega perto de Jesus e pede, por favor, ajude meu filho, porque tem horas que ele quer se jogar no fogo, na água, se jogar numa pirambeira, coisa parecida. E Jesus simplesmente diz, afasta-te. E o espírito afastou-se. Olha, simplesmente porque o pai pediu. Porque o filho obsediado não tinha condições, porque aquele espírito obsessor estava realmente subjugando o garoto. Não é isso? Aí vem uma frase que Jesus diz, vá e não peques mais. Olha que coisa maravilhosa. No momento que você desequilibra a sua mente, você já não é mais capaz de dominar os seus vícios e, consequentemente, as suas eles o dominarem. tendências, isso. Então, por exemplo, fale isso, por exemplo, com uma pessoa que bebe. Se ele chegar a ponto de ser subjugado totalmente, ele vai beber mais. Então é preciso que a gente domine essas circunstâncias para que não aconteça. Nós não podemos nos entregar de todo. Né? Lutar sempre que possível contra a obsessão. Cruel, porque ela é cruel por natureza. Exato, exato. No momento que subjuga alguém. Isso pode acontecer com pessoas muito instruídas também, tá? Por favor, não é só subjugadas, não. Porque para isso tem que trabalhar na seara do bem. Sim. Não basta só ter grandes conhecimentos científicos, não. Você tem que preciso utilizá-los. entender isso Exato. com naturalidade. Aliás, o capítulo dos processos, que começa na pergunta 473 de O Livro dos Espíritos, ali vai tentar esclarecer que quando a gente pega uma obsessão numa casa, eu assisti isso em vida, é uma situação incrível, uma pessoa que um belo dia estava trabalhando, de repente disse que não era mais ela, e começou a quebrar as coisas, fazer isso, mas levaram para um centro espírita, e dali foi para lá da igreja católica e tal, mas no final conseguiram dominar o espírito, o mal que estava, e ele saiu. Aí o outro aprendeu que não podia se entregar dessa maneira. Se entregasse assim, aí depois ficava difícil de corrigir. Exato. Tá? Uma coisa é a seguinte, esse castigo não seria nunca, jamais, eterno, mas poderia durar séculos. Algum tempo. Tá? Por questão de vingança e tal. Mas, evidentemente, que o espírito que faz isso também é espírito inferior, que faz essa obsessão. Aí, em função disso, um belo dia ele também vai ser subjugado por pessoas ainda mais fortes, moralmente falando. Repare que eu disse moralmente falando. Porque essa subjugação que se fala aqui não é financeira, não é econômica, não é material propriamente dita, mas era de tal forma que subjuga a pessoa, dominando
para impedir que o consciente dela, depois de julgar da situação, atraia daquela forma. Por isso que sempre as preces que vêm por intermédio de Jesus, ou de seus seguidores e tudo, falam numa recomendação: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é que você tem que colaborar. Se não colaborar, você vai ser cada vez mais para o buraco. Exato. Aliás, Gama, Jesus, quando afastava esses espíritos obsessores, ele sempre dizia: vá e não peques mais. Para justamente não cair. Somente eu conheço uma passagem em que Jesus não fala isso. É com a mulher hemorroíça. Ela simplesmente conseguiu colocar a mão na barra da veste de Jesus. E Jesus disse: de mim saiu virtude. Vá, a tua fé te curou. Te salvou. A fé, olha só, gente, ele não diz, vai, não erres mais. Mas a fé a curou. E ela seguiu a vida dela, sem problema nenhum. Tá certo? Gente, seu Gama, agora nós temos que fazer um segundo intervalo. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando do Livro dos Espíritos, do capítulo 9, da segunda parte, né? Sobre possessos. Tá certo? E na pergunta 477, nos diz uma coisa bem interessante. Vamos lá. É o que a base que nós estamos falando é a seguinte: as fórmulas do exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Olha a resposta: não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Veja, só dizer isso, aquilo, você saia fora, não. Para que você consiga afastar um obsessor de uma outra pessoa, você tem que ter uma autoridade moral. Se você não tiver autoridade moral, você nada vai conseguir. Infelizmente. Aliás, uma história rápida. Havia um centro espírita em que o pai tinha falecido e a menina começou a ficar doente, ia aqui, ia acolá, e ninguém conseguia ajudar. Até que foi em algum centro e disse, eu falei assim, olha, você tem um obsessor. Isso para a menina. A menina ficou apavorada. Claro, a menina estava com 15 anos. Aí eu falei assim, mas como é que é isso? Por que eu tenho isso e tudo mais? Só que esse espírito incorporou-se em um outro médium. E disse, eu sou o pai dela. Como é que eu possa ser um espírito obsessor da minha filha? Eu quero bem a ela. Eu a amo. Falta de conhecimento do pai.
porque ele, no estado negativo em que se encontrava, passava por osmose tudo para ela e ela estava sempre doente. Aí ele foi doutrinado e falou assim, não, você deve seguir o seu caminho agora, deixa a sua filha, quando você quiser pensar nela, claro, pense bem. Para isso você precisa ser um homem de bem. Ah, sim, é o que diz a 477, ter autoridade moral. E o pai entendeu que ele estava fazendo mal à filha. Ele falou, não, tá bem, agora eu entendo. E afastou-se. Mas de vez em quando, lógico que ele foi evoluindo no plano espiritual, voltava para ver que a filha estava no caminho correto. Caminho esse que a levará, porque às vezes, até de boa Jesus. vontade, espíritos ainda aqui na Terra, encarnados, mas obsidiados, Sim. tomaram decisões erradas. Sim. E no mundo espiritual estava respondendo por aquilo. Ah, sim. Então, a pergunta 476 que você citou aí, Exato. ela é muito importante. Isso. Valia a pena você, pelo menos, ler o princípio da resposta dela. Olha lá, olha, diz assim, sendo ela um homem de bem, agora é importante, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Foi o que aconteceu com esse caso que eu acabei de dizer. O pai entendeu perfeitamente. E é por isso que eu não entendo que determinados centros espíritas, isso é uma crítica, falam superficialmente sobre obsessão, quanto que sobre obsessão não basta ter aquele capítulo, precisa ter falado sobre processo, subjugação relativa no mundo espiritual, encarnado ou desencarnado. Exato, perfeito. Porque isso tem uma influência muito grande sobre o tipo de punição que nós mesmos escolhemos. Se nós erramos conscientemente, quando estamos conscientes de que estamos errando, que não estamos fazendo certo, nós estamos prejudicando aquelas pessoas a quem estamos atendendo. Porque estamos dando um caminho para ela, mas não ensina tudo. Tá? Ensina, por aí, começa. Você vai ter muita dificuldade para depois, de repente, às vezes até um século depois é que vai conseguir achar o verdadeiro caminho que seria responsável na hora. Exato, perfeito. É uma situação que de foro íntimo de cada um. De né? cada um. Mas um dia essa pessoa vai entender que fazia coisa errada e vai ter que resgatar. Vai ter que resgatar, sem dúvida nenhuma. Não é? Primeiro, porque ela se autoimpôs que seria um espírito bom. Se é ou não, isso é problema dela. Mas induzindo o outro a não fazer ou impondo as mãos sobre uma outra pessoa e colocando muita coisa. A nossa transformação tem que ser moral e completa. Exato. Não adianta dizer que é mais ou menos. Não. Mais para o povo ver, mas na sua vida íntima, mentalmente. Mas também na vida íntima, com a sua família ou com terceiros que você introduziu na sua família, isso aí é responsabilidade sua. Inclusive no trabalho também, né, No Gama? trabalho na também. rua, em qualquer lugar que você vá. Eu me refiro a essa porque é mais comum, a sim. sentimental. Né? Está em tal lugar, passou a amar alguém a partir daquele dia. Não, eu gosto muito da minha mulher, mas também gosto dela. E aí está formando uma tríplice situação que não pode acontecer. Exatamente, entendeu? Concordo. Então dá tempo ao tempo, depois, se ele se converter e ela também, se Deus quiser, pode até obter a vontade dela. Se não for assim, ela tem que seguir. Agora, se for a vontade dela e ela voltar atrás, então acerta a situação. Então, o que se vê hoje em muitos centros espíritas, que infelizmente utilizam de parte das verdades ensinadas, só utilizam uma parte, não ensinar pelo livro dos Espíritos, então eles enfatizam a necessidade de tomar boas decisões. Mas nossas boas decisões têm que ser tomadas com fundamento da nossa parte moral.
Deus não nos abandona de porta nenhuma. Não. Mas dá, às vezes, uma guerra que é difícil da gente vencer. Chama-se tentação. Exato. Perfeito. Entendeu? E aí você enfrenta aquela tentação. Mas se você mesmo vem errando consecutivamente naquele aspecto, né, então você não vai ter aquela obsessão, aquela ajuda espiritual que você esperava ter. Exato. E aí a gente vê, gente, como é importante a nossa comunicação com o plano espiritual positivo. E adianta você ficar rezando? Se não for do coração, nada vai acontecer. Olha para a pergunta 997. O que ela te diz? Na cara. Peraí, deixa Nós eu estamos pegar. na 473, mas olha a 997. 997. Falta um pouquinho para chegar a 1000. 997. Ah, tá. Vêm-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem? Como se explica que outros espíritos, que devêramos supor mais esclarecidos, revelam um endurecimento e um cinismo, dos quais coisa alguma consegue triunfar? Olha a resposta. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Assunto encerrado. Então não adianta você mistificar, porque no mundo espiritual você não consegue mudar a sua personalidade. Você carrega aquela cor, aquele cheiro, aquela característica da sua inferioridade moral. Exato. Por isso que no Livro dos Espíritos você não vê vamos dizer assim, relatos de espíritos inferiores cometendo outra coisa, que também acontece na vida, né? Mas vê sempre a pessoa errando sob o aspecto moral. Por isso que a terceira parte do Livro dos Espíritos é a parte moral. Exato. Dizer que você não tem condições de ensinar aquilo, talvez não tenha. O espaço que te deram talvez seja pequeno, mas você tem que estar consciente disso. Pelo menos vá para lá com a sua moral inatacável. Exato. Porque se você for para lá com a sua moral prejudicada, você não vai ser ajudado o suficiente. Pois é. Até porque você adquire inimigos que têm esse potencial também. Sim. E você não tem acesso a eles. Exato. Então a sua mente fica sendo o objetivo deles de ataque. E acaba pegando erro. Perfeito. Até por revelações que você não queria fazer. Mas acaba fazendo. E contaminando a terceiros. Nossa, mãe. Isso acontece muito na chamada infidelidade conjugal. Sim, é uma coisa passageira, não quero saber. Não é bem assim, não. Tem repercussões morais. Por isso que a doutrina espírita diz, essa terceira parte é a parte moral do Livro dos Espíritos. Então você tem que transformar aquele espírita incipiente, ou que está recomeçando a sua transformação, em homens de bem. Enquanto não conseguir isso, você vai ter um colaborador que vem, te agride, ele acha que ele é o maior naquele momento, mas ele não atende, entendeu? E ele vem, se dirige para você te menosprezando, estou falando de encarnado para encarnado, como isso é comum, meu Deus, como essa reclamação chega até meu alcance. Exato. E eu não posso fazer nada, porque também não posso mudar a pessoa de um dia para o outro. Né? Mas a pergunta principal a pergunta de ordem moral. O espírito só tem efeito sobre aquilo que se arrepende. Perfeitíssimo. Se ele não se arrepender, ele continua errando naquele ponto. E vai cair de novo. Exato. Se não cai agora, cai de novo mais à frente. Até que, inclusive, esse recurso que está sendo ido para ele também vai cessar. Aí ele vai passar uma temporada sofrendo pra caramba, até chegar a uma conclusão. Exato. Mas, Gama, infelizmente já chegamos ao nosso final. Mas possessão é uma coisa que todas as vezes que nós falamos, eu insisto, é tão importante que eu não entendo, às vezes a gente tenta, por exemplo, não, fulano e tal, faça assim, ele faz assim contigo, faz aquilo, mas toma essa ou aquela atitude de cuidado. Porque nessa altura você está ensinando uma coisa perigosa. Conhecereis a verdade vos libertará. Ela liberta, mas também te condena. Dependendo de como você estiver utilizando para eliminar outros. Porque aquilo que você fez foi bom para você, mas para o outro pode ser que seja uma situação diferente.
E complica mais ainda, né? A transformação dele vai ficar enfrentando uma outra realidade para a qual ele não está preparado. Não está preparado ainda. Entendeu? Exato. Uhum. Por isso que a terceira parte do livro dos Espíritos é toda voltada para o ensino moral, gente. A gente quer esquecer isso. Perfeito. Não adianta. Exato. Nós tivemos pessoas que ocuparam, não só no Brasil, em todo o mundo. Você acharia, por exemplo, nos grandes terroristas que existiram no mundo, do ponto de vista exclusivamente material, ajudá-los só materialmente, não ajudá-los moralmente, eles vão fazer de novo. Vai, com certeza. E quantas vezes tiver, estão fazendo, o prejuízo é grande, morre muita gente, há muita injustiça, mas eles vão fazendo. Mas um dia eles chegam lá, né, Gão? É que o caminho é, como se diz, é moral. Moral. Perfeito. E você vê que a doutrina espírita, apesar da sua simplicidade, ela não abre mão dos seus princípios morais. Mas chegamos ao nosso fim, pessoal. Infelizmente, a conversa é boa e gostaríamos de ir em frente. Não, mas vamos fazer uma coisa, só para deixar as pessoas... Ô, seu Gama, onde está essa parte moral do Livro dos Espíritos? Qual é a parte? A terceira parte do Livro dos Espíritos. Terceira parte do Livro dos Espíritos, onde você verifica que é uma doutrina diferente, ela não se preocupa só em resolver o problema. Quando você vai a um médico hoje em dia, médico, digamos assim, psicológico, psicologia, não vou falar do lado material, que é uma coisa, também existe, mas a repercussão é diferente. Quando você vai ali, você vê que tem quantas pessoas que querem ficar bons. Mas se esse bom depende da transformação moral dele, ele já para. O que ele está fazendo está bom. Ele não quer mudar. Ele não quer avançar. Mas, infelizmente, chegamos ao fim, pessoal. Que Jesus os abençoe, lhes dando paz, equilíbrio e tranquilidade. Paciência. As suas considerações finais, Gama. Bem, a doutrina espírita é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o tema. Então não adianta a gente ter uma pintura de cara bacana, carro bacana, o posto é bom, dinheiro ele tem, condições ele tem. Acabou, é isso que você precisa? Você vai ver que não. Não. Na sua evolução moral, você pode evoluir moralmente. Moralmente. Às vezes é sofrido, é cansado, porque é resgate, mas tem que ser. Tá certo. TVC, a TV do Correio da Manhã.